Então vamos lá, vamos dar continuidade ao livro Desobsessão. Nós estamos estudando a mediunidade, estamos estudando a doutrinação, as reuniões mediúnicas. Tudo isso é objeto do nosso estudo, todas as quintas-feiras, tá? Então vamos lá. O livro Desobsessão do Espírito André Luiz, né? Através de Chico Xavier. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 41 do livro Desobsessão, Interferência do Benfeitor. Tá? A interferência do espírito amigo, né, de um benfeitor, do dirigente espiritual, né, durante a reunião mediúnica, tá, pessoal? Que é o que nós estamos conversando aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar, né? A gente podendo responder, a gente vai tentando responder vocês, tá? Às vezes a gente não consegue responder, alguém aí, né, que tem a condição também acaba respondendo, então a gente vai... Tem muitas pessoas que trabalham com a gente, muitas pessoas que estudam conosco na Casa Espírita, que participam das reuniões mediúnicas, que estão aqui participando agora, né? Tem a Fernanda Barreto, tem a Vilani Freitas, a Tânia Silva, a Heloísa Cunha, tem o Júnior também que está aí. Tem várias pessoas aí que eu estou vendo aqui, tá? Então elas vão me ajudando também, alguma dúvida que vocês tenham, elas vão ajudando a esclarecer também, tá? Então vamos lá, vamos estudar. Interferência do benfeitor, né? Em algumas ocasiões, tarefa em meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto empedernimento. O que significa isso, né? Que de vez em quando aparece algum irmão muito difícil, sim, uma situação muito complicada, muito difícil, inflexível, né? Essa situação de empedernimento é de pedra, né? Quer dizer, um coração empedernido, transformado em pedra, né? Não no sentido literal, mas no sentido metafórico, né? Então, às vezes acontece, né? É frequente. A gente tem que conversar com irmãos que estão assim numa situação de muito endurecimento, né? Numa situação de muita indiferença afetiva, moral, né? E é sempre difícil, né? Essa conversa com espíritos nessa condição, embora seja normal que aconteça, né? Aí continuando, né? Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. Então olha que interessante, o que pode acontecer, né? Às vezes você junta, conforme que o André Luiz colocou, né? Às vezes junta uma presença de um espírito muito necessitado, muito necessitado, muito endurecido, muito revoltado, né? Um espírito que vem assim, trazendo uma energia muito ruim, que pode coincidir com um dia em que o médium que está dando passividade para esse espírito não esteja bem. Um dia infeliz do médium. Todos nós temos momentos infelizes, é normal que aconteça isso. Nós oscilamos, né? Tem dias que nós estamos melhores, tem dia que nós não estamos tão bem, tem dia que nós estamos melhor inspirados, outro dia não, né? Tem dia que a gente está mais controlado, outro dia mais descontrolado. Nós somos assim, né? Por isso que nós estamos encarnados, né? Para que a gente possa evoluir em vários aspectos, né? Mas, como diz aqui, ó, tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, do médium, né? Da mente do médium que está dando passividade naquela reunião, estabelecendo desarmonia maior. Por quê? Por que isso? Porque nós temos que entender que é mais ou menos assim. Eu tenho falado sobre isso. É mais ou menos 50-50. 50% do espírito, 50% do médium. Vamos pensar numa comunicação
mediunidade consciente, né? O médium não está inconsciente, ele está consciente, vamos pensar. Mesmo se ele estivesse inconsciente, o médium é responsável pela comunicação que dá. E o médium também influencia na comunicação que dá. Ok? Por isso que ele está dizendo aqui, pode coincidir que venha um espírito muito necessitado e pega o médium num dia que ele também está muito necessitado. Está com problemas em casa, está com problemas afetivos, está meio nervoso naquele dia, está meio agitado. E aí você junta duas pessoas que não estão bem. Isso dificulta muito mais a doutrinação. Isso dificulta muito mais o socorro àquele espírito. Por quê? Porque o médium, que seria um filtro, um médium que, em primeiro lugar, ajudaria atenuando um pouco a rudeza do espírito, né? O médium seria aquele filtro, o médium seria aquele amortecedor, né? E, ao mesmo tempo, um enfermeiro conduzindo um doente para o tratamento. Nessa situação, o médium meio que se desqualifica. O médium meio que perde a condição de ajudar, de certo modo. Vocês entendem? Então, às vezes você tem agora duas pessoas necessitadas que você está conversando e que se afinam, de certo modo, porque junta a revolta do espírito com a revolta que o médium está naquele dia, porque está meio revoltado, porque as coisas não estão dando certo e tal. Aí você está conversando ao mesmo tempo com duas pessoas revoltadas. Né? Por isso que o André Luiz fala, isso pode gerar uma desarmonia maior. Né? Às vezes o médium, nós estamos falando sobre mediunidade, sobre os médiums, né? Então o André Luiz está trazendo esse tópico aqui. Às vezes o médium esquece o que ele está fazendo na reunião. Ele acha que é só dar passividade, que é só dar comunicação. Mas a função do médium, juntamente com o processo de dar comunicação, é ajudar ao doutrinador e o doutrinador ajudar ao médium para que ambos possam ajudar o espírito. É uma parceria do médium com o doutrinador, do doutrinador com o médium. Ok? E às vezes o médium esquece disso. Ele entra muito naquela frequência do espírito e às vezes ele não está num dia bom. Aí que veja a importância da preparação para a reunião, veja a importância da evangelização do médium. É aquele 50% que pode ajudar mais ou pode ajudar menos. Ok? Né? A Vilani colocou, o médium pode estar também doente. Né? Exatamente. Assim como qualquer um de nós, o médium também pode adoecer. Adoecer no sentido até emocional mesmo. Né? Até numa obsessão espiritual. Todos nós ali somos médiums ainda mais ou menos obsediados, como dizem os espíritos. Né? Nós não estamos totalmente livres da obsessão, nós não estamos isentos da obsessão. Né? Mas aí está também dos trabalhadores estarem fazendo o possível para se colocarem na melhor condição que eles conseguirem. A preparação, o estudo constante, a vigilância, o evangelho no lar, né? O autoconhecimento. Pessoal, tudo isso é importante. E quanto mais nós cuidarmos desses detalhes, mais nós teremos na reunião mediúnica condição de ajudar. O médium pode ter os seus conflitos, todos nós temos, mas ele deve ir se tratando, ele deve ir se conhecendo, ele deve ir se melhorando. Fraquezas cultivadas serão portas abertas ao desequilíbrio. Ah, Alexandre, mas não pode ter fraquezas? Todos nós podemos, mas não precisamos cultivar fraquezas. Se nós percebemos que temos essa ou aquela fraqueza, vamos tentar desfazer essa fraqueza, essa fragilidade. Vamos tentar trabalhar isso para desfazer isso aí, através do autoconhecimento, através do exercício do amor, da terapêutica espiritual, da meditação, da visualização terapêutica, né, da conversa fraterna com algum profissional. Vamos buscar a melhora. Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa está com problema de mediunidade, que ela tem uma mediunidade muito forte
ia estar se descontrolando muito e tal, né? Só que às vezes, quando a pessoa vai conversar com a gente, quando a gente vai conversar com a pessoa individualmente, e a pessoa começa um trabalho de autoconhecimento, ela começa um trabalho de desabafo, né? Quando você começa a olhar a pessoa do médium, a pessoa, né? E ela começa a desabafar e começa a se conhecer melhor, e começa a entender certas coisas. Tá? O que acontece? A mediunidade vai equilibrando, demonstrando que não era um problema de mediunidade. E, inclusive a mediunidade não era o problema. Eram problemas pessoais. Por detrás de muito desequilíbrio, o que a gente encontra? Invariavelmente, a gente encontra pessoas que estão passando por momentos de desequilíbrio. Problemas afetivos, problemas financeiros, problemas de vários tipos. Né? Então, nós temos que olhar para a pessoa do médium. O próprio médium precisa também olhar para o seu lado íntimo, né, para o seu lado pessoal e buscar os recursos que precisa. E é interessante que a mediunidade vai se equilibrando. Por quê? Porque a mediunidade não é o motivo do desequilíbrio. Os conflitos internos são. Os conflitos interiores são o problema do desequilíbrio. Porque a pessoa sente demais os espíritos. Ok, eu entendo, tem pessoas que sofrem mais pressão espiritual, sente a presença e tal, ok. Só que o que facilita o desequilíbrio, o que facilita que essa presença, ou que essas presenças exerçam um poder desarmonizador tão grande, é a presença dos conflitos dentro da pessoa. Por isso nós precisamos ir desfazendo esses conflitos, né? Ok? Certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? O fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Né? Pode criar uma situação inconveniente, muito desagradável, muito ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Às vezes, o doutrinador está conversando com o espírito começa a falar conosco através do médium, tal, é um espírito rebelde, revoltado, né? E um espírito que é desafiador. O espírito é desafiador, gosta de desafio, tal. E o doutrinador tenta de tudo para ajudar, né? Usa de vários recursos, tenta por vários caminhos e nada funciona. Naquele dia o médium não está bom. E às vezes é um médium que é um médium desafiador também. Muitas características pessoais dos médiums acabam aparecendo. Eu vou percebendo as características de personalidade dos médiums, né? Nas comunicações, no modo como expressa as comunicações, né? Aí você junta um espírito desafiador, né? E que não quer dar o braço a torcer, e aí você pega um médium que também não quer dar o braço a torcer. Aí o médium não ajuda o processo. Então o médium ele fica alimentando o desafio com o doutrinador. O médium fica alimentando esse desafio. Se é uma pessoa, um médium, uma pessoa muito reativa, por exemplo, desafiadora, né? E quer mostrar poder, tal, vai aparecer na hora da comunicação. Né? E aí, os espíritos, se isso é um padrão no comportamento do médium, os espíritos que são espíritos necessitados pela pessoa, sempre vai ser mais difícil de ajudar aqueles espíritos através daquele médium, ou daquela médium. Sempre vai ser mais difícil. Por quê? Porque aquele espírito encaixa muito com o jeitão do médium. Entendeu? Então sempre aquele tipo de espírito vai ser mais difícil de socorrer através daquele médium. Porque é um médium que vai se prestar muito bem à vontade de desafio do espírito,
né, demonstrar que quem manda é o espírito, que ele faz e acontece, e o médium tem essa dificuldade também. Gosta de dar a última palavra, gosta de não sei. Então aí é mais difícil a doutrinação. Aí é bem mais difícil. Tá? Pode obter sucesso, a gente pode ajudar, mas vejam a importância da personalidade dos médiuns. A importância da personalidade dos médiuns nas comunicações. Né? Isso interfere decisivamente. Por isso que é urgente, né, para os médiuns, o trabalho para os grupos mediúnicos, o trabalho de autoconhecimento, o trabalho de identificar as suas dificuldades, porque enquanto não identifica, fica agindo inconscientemente e fica facilitando, né, os espíritos infelizes utilizarem as nossas fraquezas, né, utilizar o nosso jeitão, né, que às vezes não ajuda muito durante a comunicação, né? Certo? Ok, pessoal, faz sentido para vocês? É que vocês acostumados a entender assim, o médium é só aparelho, né? O médium é aparelho. O médium é que nem o telefone, o espírito falou, quem está falando? Né? Então o médium é aquele ser que não tem nada a ver com a comunicação. Foi assim que vocês aprenderam, né? O médium não tem nada a ver com a comunicação, o médium fala fielmente o que o espírito quer, né? Como se não tivesse nada a ver com isso, né? É tudo a responsabilidade do espírito, mas os espíritos amigos falam que o médium é responsável pelas comunicações que dá. O médium é responsável. Por que ele é responsável? Porque ele também participa. Né? Ele também ajuda ou desajuda na comunicação. Entendeu? Ok. Então, o fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Às vezes o espírito fala, eu não vou sair daqui não. Eu não vou sair daqui. Né? Você está tentando fazer o espírito adormecer e tá usando a sugestão que os espíritos amigos falam para a gente usar. Nós estamos aplicando a medicação, você vai adormecer agora. E eu não vou sair daqui não, eu não vou embora, eu quero ver quem que vai me tirar daqui. O que você tem nessa situação? Você tem um espírito desafiador, você tem um médium desafiador. Um médium que não percebeu o seu lugar de ajudar o doutrinador, de ajudar o grupo. Por quê? Porque se ele percebe que o espírito quer desafiar, que o espírito, o médium simplesmente ele pode sustar, ele pode interromper a comunicação, pode não ficar, não dar mais vazão àquela comunicação daquele jeito que está se dando, porque ele vai percebendo que não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? É um espírito que está refratário ainda, que está impermeável à ideia do bem, a qualquer ideia do bem. Mas aí o médium está invigilante, então ele fica prolongando uma coisa que não está indo em lugar nenhum, né? E para afrontar o doutrinador, né? Para criar uma situação desagradável, uma situação de instabilidade. E são coisas que cabe ao médium, né? O médium tem o controle, deve ter, né? Ele deve ter o controle nessa situação. Até onde ele vai, ele deve ter esse discernimento, né? Ele não pode se prestar apenas ao que o espírito quer, e o espírito quer criar uma confusão. Então eu não vou sair daqui não, quero ver quem que vai me tirar. Né? Quer dizer, um médium consciente, ele percebe, fala, olha, não vai, isso aqui não vai chegar em lugar nenhum, o espírito só quer tomar tempo, né? O espírito só quer tomar tempo da reunião. Mas quando o médium é desafiador, quando o médium é controlador, ele gosta de... Aí é um prato cheio para os espíritos aproveitarem, né? Ok? A Eliane colocou, acredito que não existe médium perfeito, e é essa sintonia que ajuda o espírito. Estou errado? Não, exatamente. E é através... Não é a sintonia da imperfeição do espírito que
faz a sintonia do médium com o espírito. Esse é um conceito meio equivocado. Muitas pessoas acreditam nisso. O médium não pode nem melhorar muito, porque se ele melhorar não dá mais comunicação. Porque é como se os defeitos dele é que favorecem a comunicação. Não, não é isso. Entendeu? Não são os nossos defeitos que favorecem a comunicação. Os nossos defeitos, eles favorecem o desequilíbrio. Eles favorecem a ineficácia da reunião, a ineficácia das comunicações, entendeu? É por conta dos nossos defeitos, dos defeitos do médium, né, do doutrinador, do grupo, né? Ok? Então, assim, existe um equívoco. Quanto melhor o médium esteja como pessoa, melhor ele será como médium. Ele não vai deixar de dar comunicação de necessitados porque ele está se elevando, porque ele está melhorando, porque ele está fazendo a sua reforma interior, porque ele está se autoconhecendo. Ele não vai deixar de dar comunicações por causa disso. Entendeu? Quanto mais, diz até a Joana de Ângeles, né? No livro Ser Consciente mesmo, ela fala assim, que quanto mais nós aprofundamos a sonda para dentro de nós mesmos, no autoconhecimento, mais as faculdades mediúnicas e parapsicológicas desabrocham em nós. Por quê? Porque essas faculdades transcendentes, elas são potenciais divinos dentro de nós. Né? São registros divinos dentro de nós, são conteúdos superiores que todos nós possuímos em germe. E quando nós começamos a entrar em contato com essa potencialidade interior, profunda, divina dentro de nós, os nossos potenciais se abrem. Entendeu? Então veja que ela coloca inclusive a relação entre evolução e mediunidade, coisa que a gente acostumou a pensar assim, que mediunidade não tem nada a ver com moralidade, né? Quer dizer, a princípio não. Olhando sob um certo ponto de vista, mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Por quê? Porque você tem alguém muito necessitado do passado, alguém que errou muito, ganhando o instrumento por empréstimo para servir como médium. Então fizeram lá um tratamento magnético nele, aprontaram tudo para que ele reencarnasse com a mediunidade. É um instrumento que não é posse dele ainda, é o empréstimo que ele teve. Não tem nada a ver com a moralidade dele. Inclusive, a dificuldade moral que ele traz vai tornar difícil o uso da mediunidade, porque vai sintonizar com espíritos muito inferiores e tal, né? Então, a princípio, não tem a ver com moralidade. Mas, em termos evolutivos, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais desabrochamos o conteúdo superior, mais as faculdades superiores surgem em nós. É o que a Joana deixa muito claro. Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, as faculdades mediúnicas e metafísicas, todas elas têm a ver com evolução. E tem a ver com aprimoramento moral, sim. Tá? Num determinado aspecto, tem tudo a ver, sim. Tá? Então, por isso que a gente vai estudando aqui, né? E vocês vão estudando em casa, vão lendo na casa espírita. Por quê? Porque nós precisamos nos aprimorar para que o modo como nós lidamos com os médiuns, ou melhor, com a mediunidade, seja cada dia melhor e melhor. Aqui na Terra nós estamos engatinhando ainda no conhecimento e na prática da mediunidade. A mediunidade, ela se estende além matéria. Ela se estende. Aqui nós estamos apenas começando as nossas reflexões sobre mediunidade, pessoal. Aqui na Terra a gente pode trabalhar a vida inteira na mediunidade e a gente só vai estar engatinhando ainda nessa faculdade, nessas possibilidades, tá? Ok? Então,
essa situação podendo raiar na inconveniência, né? Assim sendo, o mentor espiritual, se considerado oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento. Quer dizer, pode acontecer, né? Depende do grupo, depende das possibilidades do grupo, né? Depende assim da maturidade mediúnica dos grupos, né? Então, às vezes tem uma situação muito delicada, né? Que o médium não estava bem e que o espírito muito endurecido criou uma situação, um impasse ali. Eu já vivi situações assim várias vezes, né? Já vi e já vivi situações assim, né? Muitas vezes um espírito amigo pode se comunicar através de um outro médium e ajudar na doutrinação. É muito comum hoje em dia os familiares ajudarem na doutrinação. Eu, por exemplo, como doutrinador, eu fiquei uns 10 anos mais ou menos só doutrinando, sem perceber muita coisa, só através da intuição, né? Só que depois de um tempo eu comecei a perceber nomes dos espíritos familiares, né? Que aí mudava o rumo da doutrinação. Às vezes um espírito muito revoltado, muito endurecido, mas e você, meu amigo, e o nome tal lá, e Carla, e o seu José, e não sei o quê. Aí o espírito, às vezes, levava até um choque. Mas o que você sabe dessa pessoa? Você não sabe nada dessa pessoa? Então, aí eu falo, olha, meu irmão, ele está aí perto de você. Eu só percebi o nome dele e tal. Então, às vezes, essa ajuda é o que quebra aquela dureza. Muitas vezes também o espírito familiar incorpora, né, num médium que possa ajudar. Eu, com o tempo, fui também tendo a capacidade de perceber a presença de uma mãe para ajudar o filho que está muito endurecido. A presença de um pai, a presença de um filho, né? Então, é a presença, é a intervenção do benfeitor. Pode ser o dirigente do grupo, pode ser um parente do espírito, que vai intervir ali para ajudar na doutrinação de um espírito que está com muita dificuldade. Tá? Então isso pode acontecer. Certo? E isso tem mudado assim, a perspectiva, né, das reuniões, muitas vezes que eu observo. Isso tem sido decisivo ao longo dos anos, né, que a gente tem visto. Assim, quando começou a acontecer isso passou a ser muitas vezes decisivo para a doutrinação nesses casos mais difíceis. Tá? Aí, continuando, né? Então, o espírito incorpora em algum médium, ou até o doutrinador que tem a capacidade de perceber um familiar, né? Cada vez tem mais doutrinadores com capacidade perceptiva maior, pessoal. Isso está aumentando, tá? Aquele doutrinador mais frio, mais frio mediunicamente, está sendo cada vez mais raro. E vai ser cada vez mais raro, né? Então aí o espírito que intervir para ajudar ao comunicante, né, dirigindo-se ao comunicante ou ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo, né? Quer dizer, ou a situação ocorre espontaneamente, é que o André Luiz está falando, ou o doutrinador pode chamar o espírito mentor, por exemplo, que incorpore num médium indicado por ele. Essa situação já seria mais delicada. Essa segunda situação que o André Luiz coloca aqui, já seria mais delicada. Tá? Eu acho que é uma situação que vai demandar mais dificuldade para os grupos. Tá? Essa coisa, eu não gosto muito dessa coisa de indicar, o André Luiz ele fala isso em outro momento também, nessa coisa de você indicar um médium que vai dar a comunicação de tal ou qual espírito. Né? Eu acho sempre muito delicado
você colocar o dirigente do grupo ali, indicar que médium que vai dar a comunicação de que espírito, né? Então, acho que isso é uma situação mais difícil para os grupos. Por quê? Porque você força uma situação, eu acho que fere um pouco aquela questão de espontaneidade das comunicações, né? E isso é uma coisa que a gente observa, que a gente vem observando e na prática vivenciando. Eu comecei com 17 anos, eu estou com 49 anos, né? Faz mais de 30 anos que eu estou na reunião mediúnica, em vários grupos, né? Então eu não estou falando aqui só de teoria, eu estou falando do que a gente tem vivido esse tempo todo, né? Então essa coisa de você indicar que médium que vai dar comunicação de que espírito é uma situação meio complicada, porque você pode favorecer até o animismo, você pode favorecer até a mistificação. Por quê? Porque o médium se sente compelido a dar a comunicação desse ou daquele espírito, da comunicação do mentor da casa, por exemplo. Né? Então, não é uma situação que seja assim muito fácil de se vivenciar, né? Então, eu, por exemplo, não uso esse expediente. Tá? Eu já deixo claro, eu não uso esse expediente de pedir que o médium tal dê comunicação ao mentor da casa. Eu não uso esse expediente, né? Mas, enfim, né? Fica uma coisa aí para vocês refletirem, né? Então, recorrendo à intervenção do orientador referido, né? Do espírito amigo referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado a fim de sanar o contratempo, né? Então, é um expediente que eu não uso, mas quem sabe vocês aí podem usar, né? Mas eu realmente não uso esse expediente, não. Ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando, né? E aí a gente passa para o próximo capítulo, né? Vamos ver. O Joline colocou: tem pessoas que estão passando por problemas e têm o costume de pedir auxílio de um ente querido que desencarnou. Isso é certo ou errado? Olha, pedir auxílio para um ente querido que desencarnou dá a impressão assim, né, de uma desencarnação até próxima, né? No que não seria indicado. Não é interessante que a gente peça auxílio para um ente querido que desencarnou, nem se faz tempo, nem se faz pouco tempo. Não é interessante que a gente fique pedindo ajuda para o ente familiar que desencarnou, porque a gente nunca sabe a que situação que a pessoa está. A não ser que você saiba qual é a situação que o espírito está. E é um espírito que está muito bem, que está ajudando e tal, aí tudo bem, né? Aí você faz sua oração, pede ajuda para esse espírito amigo e tal, familiar, né? Agora, na maioria dos casos, a gente não sabe como é que estão os familiares na vida espiritual. Aí se você fica pedindo, é um hábito mesmo que o pessoal tem, né? Na hora da necessidade, fazer prece para os familiares, só que você nunca sabe como é que eles estão. E aí ele pode estar pior do que você. E aí você acaba atraindo a presença, evocando a presença daquele espírito que não vai ter condição de ajudar. Inclusive pode agravar ainda mais a situação da família, né? A situação sua, né? O que todo mundo está vivendo ali. Então é algo que não devemos fazer, né? A não ser que a gente saiba realmente como é que está a situação da pessoa que desencarnou, né? Nós podemos pedir ajuda para Deus, podemos pedir ajuda para Jesus, e aqueles que trabalham em nome de Deus, aqueles que estão bem, que trabalham em nome de Jesus, vão sempre nos acolher, vão sempre nos socorrer, vão sempre nos ajudar. Você entende a diferença? Né? Então, nós coloquemos nas mãos de Deus, peça ajuda para o seu espírito protetor. O seu espírito protetor tem condição de te ajudar. É o que está mais perto de você, é o que conhece melhor
A tua ficha lá, a tua encarnação, a tua vida espiritual, ele sabe o que você precisa, né? Então, isso é... Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui vocês colocaram. A Adriane colocou: quero me encaminhar para uma evolução espiritual e um dia, quem sabe, chegar a alcançar uma mediunidade para poder ajudar meu próximo. É isso aí, Adriane. Vamos procurando nos melhorar, né? É interessante que a gente vá trabalhando, estudando, ou seja, a gente vai ajudando e vai melhorando ao mesmo tempo, né? Então, o estudo e a prática, a vontade de melhorar e o trabalho prático, né, estejam sempre em conjunto. Isso é interessante. Porque nós vamos nos melhorando é no fazer, é muito ligado ao fazer. Né? Então, a gente não deve esperar a gente melhorar para começar a fazer. A gente deve começar a tentar fazer para ir melhorando e cada vez melhorar a qualidade do nosso fazer, né? Ok, Jolinho, obrigado. A Shirley colocou: não devemos importunar nossos entes queridos desencarnados, né? Eles podem não estar em condição, né, Shirley? Então, né? Agora, você pode mandar boas vibrações para os entes queridos, viu? Isso pode fazer sempre. Mandar boas vibrações, pedir a Deus por eles, né? Agradecer o que eles fizeram por nós, isso nós podemos fazer sempre, né? Ok. A Maria Lucineide colocou: é normal alguém da família visitar e na mesma hora a gente sentir uma dor muito forte? Alguém da família encarnada, né, Maria Lucineide, é isso? É normal alguém da família encarnada nos visitar e na mesma hora a gente sentir uma dor forte? Ou alguém da família já desencarnado, né? O que você quis dizer, né? Ambas as situações são normais, viu? Ambas as situações são normais. Tanto dos familiares, alguém conhecido, nos visitar, e às vezes a gente entra em contato com alguma vibração, pode sentir algum sintoma, né? Como com qualquer pessoa que a gente encontre, e a gente tendo uma certa sensibilidade, a gente pode perceber. Às vezes uma presença junto com a pessoa, a gente sente uma dor que a pessoa está sentindo, pode acontecer, né? E pode acontecer daquele familiar desencarnado que ainda está vivendo certas dores, que ainda está vivendo certos mal-estares, que ele ainda não se tratou, ele ainda às vezes nem recebeu ajuda porque não teve condição. E às vezes ele pode estar junto de nós. E nós podemos começar a refletir em nós aquilo que ele está sentindo, ou parte do que ele está sentindo. Então isso pode acontecer também. Tá? A Helenada colocou: médium de transporte é perigoso, eu sou. Só que aí, Helenada, tem aquela confusão que geralmente se faz, né? A pessoa acha que ela percebe um espírito, o espírito entra no seu campo vibratório e ela leva de um lugar para o outro. E ela chama médium de transporte isso. Só que isso não é um médium de transporte, tá? Dentro do conhecimento espírita, esse não é o chamado médium de transporte. Tá? Isso, na verdade, não tem nem nome. Tá? Esse tipo de situação de você perceber o espírito grudar em você ali e ir para o centro junto com você, isso não tem um nome específico, mas não é médium de transporte. O médium de transporte, chamado fenômeno de transporte, é aquele médium que produz o efeito físico, porque é uma mediunidade de efeitos físicos, de aparecer objetos, de sumir objetos, de ambientes fechados, de repente aparece um vaso no meio da reunião, né? Então, situações assim muito diferentes
né? E isso é um efeito físico, uma mediunidade de efeito físico, tá? Então esse é o médium de transporte, tá? É que existe uma certa confusão, né? Porque muitos médiums com grande capacidade de magnetismo, eles acabam atraindo certos espíritos, aí depois vai para casa e leva o espírito junto com ele para casa. Vai para o centro, leva o espírito para o centro, né? Traz do trabalho, leva para casa, o espírito fica ali no campo vibratório do médium. Não consegue até se desligar do médium, porque o médium tem um poder magnético forte, né? Tem médiums que tem, né? Mas esse não é o médium de transporte, é a confusão que existe, tá? A Maria Lígia, as orações chegam aos nossos entes queridos? Chegam, né, Maria Lígia? Chegam. Chegam sempre, né? De uma forma ou de outra. Se a gente faz uma oração para o ente querido pedindo ajuda, que o ente querido nos ajude, e ele não tem condição, alguém vai nos ajudar em nome, né? Essa prece vai ser captada pelos espíritos amigos que vão nos responder. E podem até ajudar aquele para quem nós estamos pedindo. Né? Tem aqui o livro Entre a Terra e o Céu, que é isso. O livro todo se passa por causa da prece de uma menina, que ela fez a prece pedindo ajuda para a mãe dela desencarnada. Só que a mãe estava obsediando a madrasta da menina, a segunda esposa do marido dela, né? E aí os espíritos amigos do André Luiz tiveram que ajudar a mãezinha dela, né? Que estava precisando de ajuda, não estava em condição de ajudar. Ela estava precisando de ajuda, né? Aí ajudaram toda a família e tal, por causa da prece de uma menina, né? Da Evelina. Ok? Mas eles sempre nos respondem, sim. Ok. Obrigado, Noemi. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Marli colocou, né? Hoje em casa, meu irmão chegou bêbado e algum tempo depois eu me transformei. Sensação de pura cólera. Eu entrei em prece, mas me sinto esgotado. Normal isso? Normal. Normal, Marli. Normal porque você deve ser muito sensível, mediunicamente, e convivendo, né, com uma pessoa em casa, familiar, que tem o hábito de beber, essa pessoa, ela normalmente ela vai desarmonizar as energias dela, pode atrair espíritos que compartilham a bebida. Então, quando a pessoa volta para casa, você, médium, você sente a mudança na força ali, né? A alteração na força ali do ambiente, né? E você pode sentir as presenças que vêm junto com seu irmão, né? E isso acontece o tempo todo, em qualquer lugar, muito, 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 muito. Quantas mulheres sofrem com os maridos que vêm do boteco, né? Depois do trabalho, às vezes a mulher é sensível, nem sabe o que é, e o marido chega fisicamente complicado e espiritualmente complicado, né? Mas não só essa situação, às vezes as próprias crianças, né? Você põe a criança, põe o filho na escola, pode ser criança pequena, adolescente e tal, às vezes ele entra em contato com a classe, com as vibrações dos professores, dos alunos, do ambiente tão complicado, ele volta para casa, às vezes desarmonizado, né? Volta para casa esgotado. E às vezes quem está em casa pode sentir também as presenças que o filho, que a filha traz, né? Do ambiente escolar ou do ambiente da festa que foi, né? Isso acontece o tempo todo. O tempo todo, né? Mas aí o que a gente faz? Nós precisamos nos fortalecer, né? Nós precisamos nos fortalecer. Tem que lidar com o marido, tem que lidar com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, né? A gente tem que lidar, né? Nós não vivemos numa redoma. Então, qual a melhor forma de nós nos protegermos? Através da oração.
né? Então, se você percebe que a vibração não está boa, chegou fulano de tal em casa, a coisa mudou, você começa a sentir enjoo, começa a passar mal, se recolha, faça uma prece, peça ajuda dos bons espíritos, faça uma leitura, se conseguir. Se não conseguir, dá uma deitadinha, faz um relaxamento, coloca um fone de ouvido, coloca lá um vídeo de orações, um áudio de orações, uma palestra, um relaxamento e fica lá um pouquinho, né? Até voltar ao normal a vibração, tá? Um espírito amigo uma vez nos falava, ó Alexandre, quando falava para um grupo, né? Um grupo mediúnico nosso, quando você não conseguir nem fazer uma prece, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Abre o livro e coloca assim em cima do coração. Dá uma deitadinha assim, coloca o livro assim e fica um pouco quietinho ali, deixando aquela vibração agir. Porque o Evangelho não é um conjunto de palavras, é um livro que tem luz. É um livro que tem luz, que irradia luz, né? Então, às vezes, eu já fiz isso, viu? Algumas vezes já, viu? Aí você coloca assim, em cima do peito, né? E fica ali uns minutinhos. Aí, às vezes, até acaba dormindo. Quando acorda, está melhor. Entendeu? Então, pode fazer que ajuda muito, tá? Só que quem tem muita mediunidade, quem tem muita sensibilidade, precisa ir se aproximando da casa espírita, precisa ir se aproximando dos estudos, da mediunidade, se aproximando dos trabalhos mediúnicos da casa, né? Precisa estar chegando, criando raízes na casa espírita, criando afetos, né? Criando amizades, tal, que vão favorecer o seu trabalho, o seu aprendizado, tá? Então, porque se a gente fica também só em casa, sentindo um monte de coisa, sem o apoio de um grupo, né, sem um processo de fortalecimento, que uma casa espírita nos dá muito, né, aí a gente fica sofrendo sozinho em casa, né? Então isso é ruim, isso é difícil. Ao longo do tempo a gente acaba adoecendo, a gente acaba somatizando, né? Então isso não é legal, tá? Então, se a gente está percebendo muito, vamos trabalhar com essa percepção, né? E às vezes você vai para o centro, o marido chegou na mesma hora, você já sente aquela vibração difícil. Mas vamos para o centro, vamos para o centro. Chega lá, você atende espíritos que estavam com o marido, que estavam com o filho, com a filha, que estavam no ambiente doméstico, precisando de ajuda, que estavam com você, né? Mas aí você vai para o centro, você vai para a reunião mediúnica, você trabalha, você ajuda, e quando volta, às vezes o ambiente está outro. Você está outro e o ambiente está outro, né? Então, certo? A Dala Xavier colocou: quando o médium está em transe, vê o lugar, pessoas fora dali. Ok, fora do lugar onde ele está, né? O médium tem a consciência de tudo, de incorporar o espírito, seria isso? Olha, depende, Dala, depende, né? Aí em cada caso é um caso meio diferente, depende como o médium é enquanto médium, tá? Depende muito, tá? As mediunidades, elas são muito assim como que acontece para a pessoa, ok? Então não é assim tudo igual, né? Agora, pode acontecer sim, quando ele está em transe, que ele veja coisas, né, que desperto ali não estava vendo, que ele vê coisas fora daquele local, que ele vê outros locais, pode acontecer, que ele tem uma clarividência assim, de ver longe dali, em outros ambientes, até o ambiente da casa dele, por exemplo, né? Ou outros ambientes, pode acontecer sim, né? E ele pode ter consciência ou não do que está percebendo, uma consciência material. Ele pode ser um médium consciente ou pode ser um médium inconsciente, tá? O médium inconsciente, na hora do transe,
ele não está propriamente consciente materialmente, ele está fora do corpo, está consciente fora do corpo, mas quando ele volta para o corpo ele não lembra o que ele percebeu, tá? Então nesse caso ele não tem a lembrança, né, de tudo que aconteceu, tal, certo? Como explicar alguém ir na casa espírita passar mal? Na hora do passe, até o médium ficar bocejando. Veja bem, Madalena, às vezes a gente é muito sensível e nós somos médiums e nem sabemos que somos médiums. E a gente vai para a casa espírita, olha, já está indo para a casa espírita porque está precisando de ajuda, né? Ninguém vai para a casa espírita só curiosidade, a grande maioria porque está precisando, tá com a corda no pescoço, né? Está sentindo coisas, está doente, está somatizando, tá. Então vai, e às vezes na hora da oração, na hora do parar para observar, silenciar, tá. Aí quando para um pouquinho, aí começa já a sentir coisa. Já começa a sentir arrepio, já começa a bocejar, já começa, né, sentir um monte de coisa, emoções. Às vezes durante a palestra mesmo, não precisa nem entrar na câmara de passe para tomar o passe, já está sentindo um monte de coisa, entendeu? Mas porque é médium. E os médiuns passistas também sentem. Médium passista, ou seja, está aplicando passe, mas na hora que está aplicando, está também sentindo algumas coisas. Tem, às vezes você entra na câmara de passe para tomar o passe, você está ali com uma entidade próxima a você. Tem médium que vai aplicar passe em você e ele sente até aquilo, às vezes o espírito já vem para ele até chega a incorporar rapidinho, os espíritos amigos já desligam dele e já levam para socorrer. Porque essa é uma das funções do médium ali, né? É aliviar um pouco o peso que as pessoas estão sentindo, sentir um pouco esse peso, mas também recebe o auxílio dos espíritos amigos. Tem médium que é assim, né? Ele tem um potencial magnético, ele começa a aplicar passe em você e ele capta aquela influência que está com você. E chega até a incorporar rapidinho, não que para aplicar passe a gente tem que incorporar, não é isso. Eu estou falando um fenômeno que por vezes acontece, independente até da nossa vontade, é meio que um ato reflexo, uma questão até física, de atração, de magnetismo, porque o médium tem muito magnetismo, né? Mas aí também o médium sente e depois já ajudam ele, já retiram de perto do médium para ajudar o espírito e para ajudar o encarnado, né, que está tomando passe, entendeu? Por isso que o médium às vezes também começa a bocejar, sente os arrepios também, dá umas tremidas, dá umas coisas. Mas o médium equilibrado, ele vai tratar com discrição. Ele não vai ficar demonstrando que está incorporando, demonstrando, né, fazendo gestos abruptos e ficar falando coisas na hora que está aplicando passe. Ele vai tratar com discrição. Ele pode até sentir esse impacto, mas ele vai procurar conter o bocejo, não vai ficar, né, para todo mundo ouvir, não. Ele vai cerrar os lábios, vai, né? O médium passista, ele deve sempre atender com discrição, né? Com discrição, ainda mais que está na frente de um monte de pessoas ali, né? Então isso é importante, tá? Ok? A Cláudia Vilela colocou: Alexandre, meu esposo desencarnou há 22 dias e desde então tem uma sensação estranha e muita ansiedade. Já fui a vários psiquiatras, eles passam medicações, nada resolve. Pode ser o espírito dele perto de mim? Olha, Cláudia, é um pouco difícil a gente dizer, né? Você sofreu um abalo emocional importante, forte, né? Você está ainda fazendo o luto, né? Você está ainda se acostumando com a nova, né, fase da sua vida, isso tudo mexe bastante, né? E nesse desequilíbrio que a gente entra, emocional, né? Outras entidades, inclusive, se aproveitam às vezes dessas fases, né? Não necessariamente o seu marido. Pode acontecer do desencarnado estar perto
Pode. Por isso é bom orar por ele, né? Fazer o evangelho no lar, tal. Não ficar fixo no pensamento dele, né? Não ficar fixo na questão da morte. Eu sei que é difícil porque faz pouco tempo, né? Mas é importante você ir desligando o seu pensamento, mandar boas vibrações para ele, mas não ficar fixada nessa situação. Ao máximo possível, evitar se fixar, né? E se você sentir necessidade, busque ajuda psicológica, busque o atendimento fraterno na casa espírita, fale, chore, desabafe. Esse é o momento de fazer isso. Você tem todo o direito de fazê-lo, tá? Então, faça, busque ajuda, né? O remédio pode ajudar também. Você foi um psiquiatras, mas só psiquiatra, só remédio, muitas vezes não dá conta. Então, às vezes, precisa de uma ajuda psicoterápica para conversar bastante, para contar as coisas, né? Para desabafar. Ou mesmo o atendimento fraterno na casa espírita, né? E tomar passe também, né? Você precisa tomar passe, essa ajuda espiritual vai dar um apoio bom para você também, tá bom? Então, a gente sempre lembra de vocês, todos que participam dos nossos estudos aqui, sempre nas reuniões mediúnicas a gente lembra de vocês, tá? Eu sempre cito o pessoal que trabalha comigo ali, né, para os espíritos, né? A gente sempre cita na oração, no começo da reunião, que todo mundo que tem estudado junto com a gente, que seja abençoado, seja visitado, seja tratado, né? Então, vamos ter confiança, né? E vamos continuar estudando aí que as coisas vão melhorar, tá bom? Mas busque os recursos que você precisar, tá bom? Ok. Muito bem, pessoal. Eu acho que já estamos chegando na nossa hora, né? Para não estender demais, né? Já 9 horas, né? Eu peço desculpa aí para os comentários de vocês que eu não li, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades, vamos continuar estudando. Terça-feira a gente está aqui de novo, tá? Vamos fazer a nossa prece final, pessoal, para a gente então finalizar nossa noite de estudo, tá? Então vamos todos juntos, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade que todos tivemos de nos confraternizar, de trocarmos impressões, energias e todos recebermos o auxílio da espiritualidade. Estamos aplicando passes nesse momento, desfazendo em nós preocupações, fixações, alterando o campo emocional, liberando o nosso coração de energias que estavam represadas, que estavam fixadas, energias deletérias que vão se dissolvendo, liberando as nossas emoções para que possamos utilizá-las de um modo saudável, positivo. Ao mesmo tempo estão desfazendo certos pensamentos neuróticos na nossa mente, certas fixações mentais que ao toque das vibrações superiores vão também se dissolvendo para que nós tenhamos uma sensação de leveza na nossa cabeça, em todo o corpo, uma sensação de bem-estar, de paz interior, de alegria, para que todos possamos estar harmonizados ao sairmos deste momento de estudo. Então, uma grande luz recai sobre todos nós, uma grande luz vinda de Maria de Nazaré, de Jesus, dos planos mais elevados, nos cobrindo com essa energia muito salutar, muito positiva, muito terapêutica, desfazendo vibrações negativas no nosso lar, nos nossos ambientes, e iluminando a tudo e a todos, perfumando o ambiente com a presença do Evangelho, com a presença de Jesus, com a presença do amor e da paz. Obrigado, Senhor, por este instante e que possamos então todos descansarmos
agora muito mais felizes, muito mais tranquilos. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Ok. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Obrigado pela presença e pelo carinho de todos. Fiquem com Deus.